Olá! Hoje vamos mergulhar num dos maiores fenómenos de saúde e bem-estar dos últimos anos, o jejum intermitente. Tornou-se incrivelmente popular e promete ser uma solução para perder peso e até para viver mais tempo. Pois, esta é a grande promessa que tem cativado milhões de pessoas, não é? A ideia de que, só por controlarmos quando comemos, podemos desbloquear benefícios incríveis para a nossa saúde. Mas, será assim tão linear? Antes de mais, é importante deixar uma coisa bem clara. O jejum intermitente não é uma dieta daquelas tradicionais. É, na verdade, um horário, um padrão alimentar. Os métodos podem variar bastante, desde jejuar 16 horas por dia e comer numa janela de 8 horas, até alternar dias de alimentação normal com dias de jejum completo. E para percebermos de onde vem todo este entusiasmo, claro, temos de olhar para a ciência. Porque esta popularidade toda não se baseia só em histórias de sucesso pessoais, há mesmo investigação que aponta para resultados muito promissores. A investigação, principalmente em animais e alguns estudos de curta duração em humanos, sugere que quando restringimos os períodos em que comemos, podemos melhorar a forma como o nosso corpo lida com a energia. É como se otimizássemos mecanismos importantes, como a sensibilidade à insulina e a queima de gordura. Agora, reparem neste número. 57%. O que é que isto significa? Bem, num estudo de apenas 22 dias com adultos saudáveis, foi o que se observou de redução nos níveis de insulina em jejum. E isso, claro, é um marcador super importante para a saúde metabólica. E este número vem do mesmo estudo e representa a redução na massa gorda. É um pormenor interessante. Embora o peso total tenha baixado 2,5%, a perda de gordura foi de 4%, o que ajuda a explicar porque é que tanta gente se sente atraída por esta prática para perder peso. Mas a lista de potenciais benefícios não acaba aqui, de todo. É bastante impressionante e vai desde a melhoria de marcadores de saúde do coração, como a tensão arterial, até à diminuição da inflamação crónica e, pelo menos em estudos com animais, uma melhoria das funções do cérebro. E é exatamente aqui que a nossa análise tem de se tornar mais crítica. Com todos estes benefícios a parecerem quase milagrosos, a grande questão é: será que o jejum intermitente é mesmo seguro e eficaz para toda a gente? A resposta, como vamos ver, é um rotundo não. Vamos agora focar-nos na parte central desta análise, os riscos bem reais e documentados que o jejum intermitente pode trazer, especialmente para os adultos mais velhos. Para um corpo que já está a envelhecer, esta lista não representa pequenos efeitos secundários. Estamos a falar de ameaças sérias. A perda de músculo, as quebras de açúcar no sangue ou a interferência com medicação essencial, tudo isto pode ter consequências graves para a saúde. E há aqui um termo médico que é fundamental percebermos neste contexto: sarcopenia. O que é isto? Basicamente, é a perda de músculo e de força que acontece naturalmente com a idade. O problema é que o jejum, ao limitar o tempo para ingerir nutrientes essenciais como a proteína, pode acelerar este processo de uma forma perigosa. E isto é muito importante. Temos de perceber o ponto de partida. Muitos idosos já se encontram numa situação de vulnerabilidade nutricional. Ora, introduzir um padrão alimentar tão restritivo como o jejum pode agravar drasticamente esta subnutrição, que por si só já está ligada a um maior risco de mortalidade. E depois temos este conflito, um conflito super prático e direto. Muitos idosos tomam medicamentos que precisam de ser tomados com comida, quer para serem bem absorvidos, quer para proteger o estômago. Outros, como a medicação para a diabetes, estão calibrados para as refeições. O jejum quebra completamente essa rotina e cria um risco bem real. Esta citação de um especialista, José Rodrigo Pauli, põe mesmo o dedo na ferida. Ou seja, apesar de toda a conversa sobre longevidade, a verdade é que não temos estudos a longo prazo em humanos que comprovem que o jejum é seguro ou benéfico para esse fim, especialmente em populações mais velhas. Então, onde é que ficamos com tudo isto? Qual é a conclusão? Vamos lá juntar as peças e ver o que os especialistas nos dizem para que as decisões sejam informadas e não apenas o seguir cego de uma moda. A mensagem principal é, sem dúvida, esta. Para populações vulneráveis, as mudanças na dieta não são uma questão de estilo de vida, são uma questão médica. A decisão de alterar um padrão alimentar tem de ser sempre, mas sempre, tomada com o acompanhamento de uma equipa de saúde. Isto leva-nos a um ponto crucial. A avaliação não deve ser feita só com base na idade que está no cartão de cidadão. O estado geral de saúde e, mais importante ainda, a qualidade da nutrição é que são os fatores decisivos. O grande perigo é trocar nutrientes vitais, como a proteína, por uma alimentação desequilibrada. E este é o resumo perfeito. Para os idosos, a prioridade nunca deve ser um horário rígido imposto por uma tendência da moda. A prioridade tem de ser sempre uma abordagem pessoal, focada em garantir que todos os nutrientes necessários são ingeridos e que tudo está em sintonia com as condições de saúde e a medicação de cada um.
E se calhar isto deixa-nos com uma reflexão final. Em vez de andarmos sempre a correr atrás da última moda, da última tendência, e se a pergunta fosse outra? E se a pergunta fosse simplesmente o que é que o meu corpo precisa de verdade agora? O caminho mais seguro é sempre ouvir o nosso corpo, claro, com a ajuda de quem nos pode ajudar a interpretá-lo, os profissionais de saúde.